Olá, muito boa tarde! É uma alegria, uma honra estar aqui com vocês novamente, trazendo um pouco mais do falar, um pouco mais sobre a vida, sobre as coisas que às vezes nos atrapalham, às vezes é uma palavra, às vezes é uma situação, às vezes é uma pessoa que está ali para nos mostrar algo, que está ali para nos desafiar, a nos tornar pessoas melhores. A vida é sobre isso. Não precisa ser na dor. Pode ser no amor, mas começando pelo amor a si próprio, por se amar, por se respeitar, porque nós só damos ao outro o que nós temos a mais. Estamos aqui para mais uma live, falando-se uma conversa sistêmica, falando-se sobre os relacionamentos, sobre a vida. Nossa convidada acabou de chegar, bem-vinda Dolores. Vamos salvar aqui para ela poder acessar, aceitar a Dolores aqui. Triangulações amorosas. Quando tem mais alguém na relação. Bem-vinda, Dolores! Gratidão, estamos aqui de novo. É sempre uma alegria ter você aqui na nossa casa. Bem-vinda, Rafa. A Rafa já é de casa. Ela está sempre junto aqui nas lives. Depois ela sempre comenta se foi bom. E é sobre isso, né? Bem-vindo, Josué, também. Então, sobre o nosso tema de hoje, Dolores, fala um pouquinho de ti, ali se apresenta. Eu gosto de trabalhar sempre com uma musiquinha aqui, né? Mas eu estava aqui em atendimento, não consegui botar minha musiquinha. Vou botar uma musiquinha aqui. Ah, eu tô com uma aqui também, eu só deixei ela bem baixinho para não atrapalhar a live. Tá bem tranquilo. É sempre bom a gente se conectar com frequências, né? Exatamente. E Que as frequências acalmam. musicais são ótimas, elas elevam a nossa frequência, elas trazem paz. Eu sempre falo bastante aqui sobre os hertz, né? Então, quanto mais alta a frequência, mais você vai se conectar com o que você realmente precisa. E liberar, né? As toxinas do campo que estão aí ao redor, e é sobre isso, né? É engraçado, o nosso tema de hoje é picante. Tem assunto, Nosso né? tema de hoje é picante, tem pano para manga. E bem-vindas todas as pessoas que estiverem ao vivo com a gente. Bem-vindos às pessoas que assistirem depois. É sempre um prazer a gente estar aqui, né, Ivone? Mas A gente olha, sempre tem muita coisa para falar. Isso é um assunto assim para a gente falar umas 30 lives, não é nem só para uma live. Então, nós temos o nosso tempo aqui um pouco restrito. Vamos focar no que é essencial hoje e, bom, e algo que acontece muito nas relações, né, Ivane? Para quem não me conhece aí, me segue lá no Instagram e vai me conhecer. E a Ivane também, os meus que chegarem depois, sigam ela aí no Instagram, que a gente tem bastante coisa legal aí para ensinar, para aprender, para trocar. sobre o Mas assunto de enfim, hoje, nós vamos fazer um livro, né, Dolores? Vamos escrever um livro. vamos contar as histórias daquilo que a gente vive, daquilo que a gente experiencia, daquilo que a gente faz. Na verdade, né, Ivone, quando a gente fala, nós vamos estar aqui falando de relacionamentos afetivos, hoje especificamente relacionamentos afetivos e triangulações. Quando a gente fala em triangulações, nós vamos estar falando que relacionamento afetivo, no dito normal, comum, né, geral, são duas pessoas que se relacionam. Então, eu com o meu parceiro, ou relacionamento homoafetivo também, parceiro, parceira, eu e mais uma pessoa nos relacionamos. Quando existe uma triangulação, é uma terceira pessoa que entra nessa relação. Então, falando sobre triangulações, a primeira coisa que vem traições. Eu vou olhar para mim, vou olhar para o meu relacionamento, vou olhar para o relacionamento das pessoas. Triangulação. Tem triangulação, tem traições no relacionamento. E não necessariamente vai ser triangulação só com uma terceira pessoa fora da família, né, Ivone? Nós vamos observar que a triangulação nos relacionamentos, ela acontece nas traições, sim, quando é uma terceira pessoa externa que entra para o meio da relação. Nós vamos ver triangulação nas relações quando filhos entram no meio do relacionamento.
E nós vamos ver triangulação também quando sogro ou sogra estão no meio do relacionamento. Quando o E filho de casou e repente não saiu nós de casa, né? não saímos de casa. E de repente nós vamos nos vendo aí. Eu já me vi em todas as situações, tá? E a gente vai começar a observar a vida da gente, o relacionamento da gente, com essas pessoas que fazem parte da nossa vida e com as pessoas externas que não fazem parte da nossa vida, mas que se metem e estão ali por alguma razão. E a gente vai começar a se ver que nós estamos vivendo dinâmicas de triangulação no nosso relacionamento sem nem perceber. Porque essas coisas são muito sutis e a gente vai vivendo um dia após o outro, muitas vezes brigando, competindo nas rusgas, afastando o relacionamento, tensionando e nós não percebemos que nós estamos vivendo triangulação no nosso relacionamento. Só que tem um detalhe: se eu estou vivendo no meu relacionamento agora uma triangulação, é porque lá na relação dos meus pais, eu também me meti na relação deles e lá eu fiquei no meio. Eu vim para cá e agora eu estou vivendo a mesma coisa. Então, a gente, na sistêmica, né, Ivane? Na sistêmica e na constelação familiar, a gente vai compreender o que está por trás desse nosso lugar nessas relações, nosso papel nessas relações. Compensações, né? Porque você vai acabar repetindo esses padrões. Sim, repetindo padrões, porque se eu paro para olhar assim, ó, na visão sistêmica, sempre nós vamos estar olhando o quê? Eu olho para minha vida agora, para o meu relacionamento agora, mas eu vou olhar para o relacionamento dos meus pais. O relacionamento dos meus pais, vovó, reticências, o relacionamento deles foi referência para me relacionar aqui. O relacionamento dos pais do meu companheiro e a ancestralidade dele é referência para ele se relacionar comigo aqui agora. Então, eu trago padrões de comportamento, crenças e emoções interrompidas de lá, e ele traz também. Nós trazemos cargas emocionais, crenças, padrões comportamentais e viemos nos relacionar agora. Só que nós estamos aqui no aqui agora e de repente, né, nos apaixonamos, fomos viver lindos, felizes para sempre, na fantasia da Branca de Neve, da Cinderela, que, né, meu príncipe encantado. Daqui a pouco a gente vê que, né, sogro e sogra me tratavam muito bem, só que agora a gente está morando junto e daqui a pouco a coisa começa a ficar espinhosa, né? É. Chegam filhos, o relacionamento esfria, afasta, faz parte num primeiro momento, porque filhos pequenos requerem mais atenção, então, tudo isso faz parte, mas de repente vem os filhos e esse relacionamento nunca mais se conecta, se desconecta e afasta. E a gente vai se perdendo no meio disso tudo. A gente vai se perdendo no meio disso tudo e a gente não percebe o que é que entrou no meio do relacionamento que afastou a gente. E é tudo. É tudo E é junto e tudo. misturado. É tudo junto e misturado, né, Ivone? Eu Então, falei assim, é a Cinderela que se descobriu a Fiona e aí vai, né? E aí vai. vou falar um pouquinho assim sobre esses três aspectos que são essenciais a gente olhar, né? O que nós começamos a nos relacionar muito bem na fantasia e no sonho, no desejo de viver feliz para sempre. A gente sabe que isso não existe. Nós vivemos bem, mas nós temos problemas e desafios todos os dias nas relações para resolver, né? Temos questões financeiras para resolver, temos filhos para nos preocupar, enfim. Mas, de repente, a tensão começa a aumentar e a gente tem que olhar assim, o que é que fez com que a gente se afastasse no relacionamento, o que está tensionando mais e a partir de que momento nós dois, casal, começamos a nos desconectar, a nos perder no meio disso tudo, no meio do relacionamento. A gente precisa olhar para isso. Marco temporal. Nós começamos no ano tal, fazer uma linha do tempo. Eu preciso fazer uma linha do tempo. E eu vou me olhar nessa linha do tempo, eu preciso me olhar. Eu preciso parar de olhar só para o outro e aquilo que está chegando. Eu preciso me olhar. Quem era eu no início do relacionamento e quem eu fui me tornando no decorrer do período. Quem foi chegando ou o que foi chegando que foi me transformando em uma pessoa também diferente e às vezes desconfortável na relação. E aí, falando de triangulações, quando filhos nascem e entram no meio do relacionamento dos pais, é quando geralmente assim, um dos dois do casal tem um vazio existencial muito grande e quer muito filhos. Esses filhos vêm para suprir essa carência e preencher esse vazio existencial. Então, muitas mulheres se perdem nos relacionamentos, por quê?
Porque vem o filho e o filho passa a ser o centro da vida. O centro da vida. A vida, a prioridade dela passa a ser os filhos. Então passa a viver para filhos, para casa. Esse marido já fica de lado e já fica excluído. Eu digo que Então, isso aconteceu aqui, né? Então, ó, larguei de mim e a vida era só em função deles. Até que eu, peraí, se eu não estou bem, puxa, como que eu vou ajudar? puxa a cordinha de novo e volta para o centro do, né? Mas nos primeiros anos dos filhos, né, Ivane, isso faz parte, porque a criança da gestação até os 3 anos, ela é basicamente a relação com a mãe. A mãe sobrecarrega muito e ela precisa estar disponível muito para os filhos pequenos. Depois a gente vai começando a compartilhar com esses pais, só que nem todas as mulheres conseguem fazer isso. Elas tomam conta desses filhos e colocam os filhos no seu colo, no centro da sua vida, e às vezes vão até a velhice. E a gente está vendo isso aí. Exato, é aí que E, mora a, o e perigo. aí a gente vê isso. Então, esses filhos vêm para preencher um vazio existencial, carências. Eu não tenho mais pai e mãe, vem meus filhos. Então, eu perdi pai e mãe, agora vem os filhos, eu trago para junto, para dentro, e fica no meio da relação. Então, a relação ela acaba se afastando. Quando filhos ficam no meio do relacionamento, esses filhos ficam fora do seu lugar. Muitas vezes eles estão ali como amigo, meu filho é o amigo da mamãe, confidente. Ao invés da mamãe olhar para ela, conversar com seus pais, se precisar de um apoio, de um conselho, ou conversar com o parceiro, com o marido, ela passa a conversar com esse filho. Então, esse filho acaba indo para um lugar que não é o dele. Fica no meio do relacionamento. Quando acontece a separação dos pais, esse filho permanece no meio do leva e traz. Eu atendo adolescente na terapia aqui, que os pais separaram e essa criatura ficou no meio. O pai via para falar da mãe, a mãe se na queixa. Como é que fica essa criança, esse adolescente, esse filho no meio desses emaranhados dos adultos que não conseguem resolver? Então, o filho como ponto emocional do casal. Triangulação de novo. Triangulação de novo. Não é uma relação de 2, é uma relação de 3. E quando o Quando a filho gente... adulto, e quando o filho adulto faz isso, aí abandona a família atual e o pai se sente abandonado também. Ele acaba adoecendo muitas vezes para chamar atenção sobre si, porque ninguém está olhando para mim. Eu estou sobrando nessa relação. Exatamente. Então a gente tem a triangulação dos filhos no meio da relação dos pais. Nós vamos ver as traições, que é uma terceira pessoa, uma pessoa externa que entra no meio do relacionamento afetivo. Eu vivi isso há 22 anos no meu primeiro casamento. E eu fiquei lá por 22 anos, então a gente às vezes se pergunta, mas por que que ficou lá tanto tempo? Porque eu tinha dependência emocional. Hoje eu entendo isso. Lá atrás não entendia. Não era culpa dele sair e atrair. Eu também tinha minhas dinâmicas doentias que me fizeram agir daquela maneira e permanecer lá. Justamente As porque eu estou fora de ordem, né? Exatamente, fora de desordem total. Desordem total. Dependência com a dependência emocional, desordem. E aí, quando entra uma terceira pessoa, pessoa externa, no meio da relação do casal aqui, existe uma triangulação e provoca muito sofrimento. Só que quando a gente vai fazer análise e vai aprofundar mais esse nosso olhar e compreensão sobre essa dinâmica de traições com uma terceira pessoa, nós vamos fazer a seguinte pergunta: o que é que falta na relação do casal que essa terceira pessoa vem suprir? Alguma coisa falta no casal que a terceira pessoa vem e supre, ou para um ou para o outro. Claro que desestrutura mais do que já estava desestruturado, a gente sabe disso. E uma terceira triangulação, que é quando sogro ou sogra entra no meio da relação, na verdade não entra, né, Ivane? Eles já Essas saíram. relações simbióticas, doentias, de mãe e filho, ou de pai e filha, mas muito mais de mãe e filho do que de pai e filha, a gente vê muito mais isso da sogra com, né, do que do sogro. A sogra com o filho do que do sogro com a filha. Muito mais nós, mães, mulheres, sogras, do que, né? Essas triangulações, na verdade, elas não começaram, elas sempre estiveram lá. Por quê? Porque se uma relação de mãe e filho, ela é simbiótica desde a infância, essa mãe nunca permitiu esse filho se libertar e seguir a vida, viver a sua vida, viver seu relacionamento, ter autonomia, nunca se sentiu autorizado por ela. Esse filho vai ser sempre o menininho dela, o filhinho da mamãe que a gente fala. Ele sendo o filhinho da mamãe, tudo que ele vai fazer
ele precisa voltar para ter a aprovação dela. Então, essa sogra, ela vai estar sempre no meio da relação, porque o casal aqui, ele não consegue decidir fazer o que tem que fazer. Ele vai sempre voltar para perguntar lá. E a mulher aqui no relacionamento se sente sozinha, frustrada, não vista, não reconhecida, não valorizada. Como é que fica o relacionamento? Vai pro brejo. Vai pro brejo. Então, nós vamos ver assim, ó, além da triangulação, quando sogra se mexe na relação dos filhos, é porque quer? Não, não é porque quer, é porque nenhum sabe fazer diferente, é inconsciente. Mas o que é que esse filho adulto, que já tem filhos, que já tem uma mulher, já tem filhos, já tem a sua vida, o que é que esse filho ainda preenche nessa vida dessa mãe? Que ela tem essa necessidade de estar sempre chamando e querendo ele perto. O que Aí é são que as esse dores filho infantis dela, né? dela. E o que é que esse filho ainda precisa tomar dessa mamãe, que ele tem a necessidade de o tempo inteiro se voltar para ela e não pode fazer nada nem dizer nada para não desagradar essa mãe. Por quê? Porque se é o filhinho da mamãe, aos olhos da mamãe, ele é o filho perfeito. Quando esse filho nasceu, é o filho perfeito aos olhos dela. Tudo que ele fazia, essa mãe aplaudia, achava lindo, maravilhoso. Então, como é que na vida adulta ele vai desgostar essa mãe? Ele não pode dizer um não, ele não pode botar limite, ele não pode se afastar, ele precisa continuar disposto e disponível para ela. Então, mais fácil eu estar magoando a minha companheira aqui agora, é muito mais fácil dizer um não aqui do que eu dizer um não lá, porque amanhã eu não posso magoar. Isso é muito profundo e é muito comum. É muito comum. Só que daí as mulheres nessas relações, elas passam a ver essa sogra e vice-versa como suas rivais. Ao invés da gente estar no nosso lugar, exercendo o nosso papel no relacionamento, e elas também, nós passamos a competir com elas. E aí vira só em briga, né, Ivone? Nossa Senhora. Aí é o balaio do gato, o gato, o cachorro, tudo junto no balaio. Aí aí a caixa de Pandora se abriu e as E a confusões gente, acontecem. O que eu mais atendo aqui é justamente essa questão da sogra com o ressentimento da nora com o ressentimento com a sogra, e assim vai. a primeira coisa que a gente tem que olhar nessas questões que envolvem sogra, nora, sogro, genro, né? E existe também o masculino com a filha. Nós precisamos estar atentos, assim, que a constelação familiar, ela traz muita clareza, ela traz clareza sobre isso, ela abre a janela para a gente enxergar. Qual é o lugar que nós estamos ocupando e qual é o nosso lugar de fato? Que aí tem a ver com lugar, papéis e funções. A gente precisa entender que o lugar da mãe na vida do filho é um, a função e o papel dela é um, o lugar da mulher, papel e função da mulher na vida desse filho, desse homem, é outro. Nós temos papéis e funções diferentes, lugares diferentes. Quando a gente compete, a gente está tudo igual. Está tudo como igual. E aí existe a triangulação. Uma triangulação num relacionamento não vai para frente, não vai fluir. Vai chegar um momento que vai parar, que vai travar e vai acabar. Não tem como. Ou a gente para e olha para isso, o que é que está tensionando, afastando, desconectando o casal, onde é que a gente se perdeu, o que é que impactou. Porque tem coisas, como eu falei antes, que sempre estiveram ali. E nós não vamos conseguir mudar a relação do nosso marido com a mãezinha dele. Isso a gente não vai conseguir fazer. Não é sobre isso, Essa né? relação é deles. Mas nós precisamos mudar a nossa postura e posicionamento na nossa relação com esse homem que está do nosso lado. O que é que a gente tolera e o que é que a gente não tolera mais daqui para frente para que esse relacionamento permaneça. Flua, né? Porque é só sobre o fluir. É só sobre o fluir. É fácil? Não é fácil. Não. Não é fácil, porque a gente tem que lidar com muitas coisas. A gente vai lidar com sobrecarga, a gente vai lidar com posicionamento, a gente vai lidar com limites, a gente vai lidar com a empatia, porque eu preciso olhar para tudo isso e ter empatia pelo outro, entender que ele não sabe fazer diferente, elas não sabem fazer diferente. Viver uma vida inteira, se a gente olhar para filhos e para casa, viveram só para filhos, então a vida, esse filho entrou no centro da vida delas e nunca mais saiu. A gente tem que lidar com tudo isso. E às vezes a gente não tem estrutura para isso. E é engraçado porque você vê.
nós temos as nossas carências também, né, Ivane? Nós também temos Ah, o nosso querer. Eu também quero ter um companheiro disponível, disposto. O meu é super disponível, super disposto, até demais. Mas tem dinâmicas ali doentias que não há nada que eu possa fazer. é com relação a ele com a mãe dele, né? Exato. E você vê isso em tudo, né? Agora você falou, veio pra mim uma cena de um filme, no pastelão, né? Dessas comédias que a gente assiste, às vezes estava assistindo com o Pérez, e tem uma parte do filme que eu acho massa. Porque daí o rapaz, ele fala assim para a esposa, não, eu tenho que ir lá atender o Ronaldo. Aí toda a tarde, 3 horas da tarde, ele tem um cliente que se chama Ronaldo, né? E aí um dia ela chega na casa da sogra do nada, e a sogra tá assistindo novela mexicana, e ele tá lá, com a mamãe, assistindo novela mexicana com a mãe dele. E daí chega o protagonista da história, né, da novela, as enfermeiras, ai, doutor Ronaldo, então todo dia a dinâmica dele era estar lá assistindo a novela com a mãe dele, fazendo companhia para a mãe dele, né? E a esposa falou, esse que é o dito do Ronaldo, então. Eu falei, olha só, né? Então, é a comédia de vida privada, porque isso você olha, as triangulações estão acontecendo minuto e instante, né? Sim, sim, E é o que sim. você faz com aquilo, né? É o que você faz com aquilo. Então, é, ter limites, sim, limites saudáveis, porque se a mulher não se impõe, realmente a relação vai por água abaixo. Mas o se Vai. impor é saber como se impor, né? É o saber o que fazer. Porque se ela vai bater de E, frente com a sogra, vai dar certo. vai perder, vai perder, vai perder. O doutor Fernando Freitas fala sempre, ele sempre fala da uma expressão que ele usa. Se botar um barquinho no meio do lago e bota a mulher e a sogra nesse barco, quem é que ele vai salvar primeiro se o barco virar? Ah, não. Entende? Não deveria, não deveria, porque nossa vida é para frente, não para trás, para frente. Mas é uma é um gancho que a gente usa assim para fazer refletir, para fazer pensar. O que é importante a gente ter noção assim? Qual é o nosso lugar nas relações? Qual é o lugar do nosso parceiro na nossa relação? Qual é o lugar de sogro e sogra na nossa vida? Qual é o lugar dos filhos na nossa vida? Eu não posso, eu não devo colocar o filho no centro da minha vida. Filho não é meu, filho é para a vida, é para o mundo. Eu só fui um canal para trazê-los até aqui, para orientar, mas eu preciso autorizar e liberar para que eles sigam livres. Filhos não têm que estar aqui sabendo do problema dos pais. Filho não tem que saber, filho não é amigo, filho não é conselheiro, filho é filho, ponto. Se eu precisar de ajuda para a cura do meu relacionamento, eu preciso procurar profissionais que vão me ajudar nisso. Filho não está aqui para isso. Por quê? Porque se eu começar a levar problema, eu fiz muito isso. Eu fiz muito isso. Não sabia. A gente busca Alienação, aliados. O né? que acontece? Os filhos são frutos do pai e da mãe, metade pai, metade mãe. Se eu começo a levar muitos problemas para eles, eu a vítima, eu a coitada e o outro o algoz, eles vão tomar as minhas dores e eles vão ter que escolher entre eu e o pai deles, como fica para eles. Lógico que eles vão escolher a mamãe. Normalmente eles escolhem a mamãe. Mas fica pesado pra pessoa isso. E lá no relacionamento deles, na vida adulta deles, eles vão estar nesse lugar que esses homens estão na nossa vida hoje. Eles não sabem se eles vão se relacionar com a mulher na vida deles lá ou se eles vão continuar se relacionando com a gente. Se eles vão ficar aqui para cuidar da gente. Coitadinha da mamãe, sofreu tanto que eu tenho que ficar cuidar delas. E aí Então quem eles tem que também, dar essa eles também cortada? travam. Eles também travam, porque eles não conseguem tomar decisões na vida deles. E E quando outra, a gente começa a entender isso, a gente começa a liberar, é muito difícil a gente soltar. Porque a gente tem dependência emocional, se tá nesses enroscos aí, tem dependência emocional, eu sei porque eu sou prova viva disso. A gente tem dificuldade de soltar esses filhos para a vida, por quê? Porque, de certa forma, se eles precisam da gente, eles estão aqui porque a gente é muito importante. A gente ó, se sente ó, amado. ó, ó, ó.
Ah, badass, né? Então a gente vai ver assim, ó, dinâmicas ocultas de repetições de padrões que na sistêmica a gente vê, constelação familiar traz clareza. O que eu estou repetindo na minha vida, no meu relacionamento, que papai e mamãe viveram, dinâmicas ocultas, lealdades cegas. Meu sistema familiar, no sistema familiar dele, como é que os homens e as mulheres agem, vivem, como é que os filhos se relacionam com os pais, lugares, papéis. Se tem traições, triangulação de traições, o que é que eu faço ou deixo de fazer para que esse lugar no relacionamento fique vago e outra pessoa ocupe? E na relação com sogro-sogra, qual dos dois no relacionamento ainda não cortou o cordão umbilical que precisa da aprovação do papai ou da mamãe o tempo inteiro para resolver a sua vida adulta? É sobre isso, é simples, é só a gente fazer essa análise, essa reflexão. É fácil de resolver? Fácil não é, mas tem um caminho de solução. Constelação familiar é uma ferramenta maravilhosa, né, Ivane, que traz clareza, libera, nos leva para um nível de consciência e postura diferentes, a terapia mais ainda. Então, é sobre isso. Exatamente. E outra coisa, pegando o gancho, quando o filho tá nessa dependência da mãe, que a mãe não libera para a vida, que ela deixa lá embaixo da asa da galinha choca, aonde que vai aparecer no trabalho, no financeiro dele? Não prospera na vida, não E consegue nem no, fazer dinheiro, porque a e mãe não dá nem no, condição. e nem no relacionamento e nem na paternagem, né? Tudo, tudo. Não prospera, o casamento vai pro beleléu, se relaciona, né? Que muitos ficam solteirão pro resto da vida, né? Mas Sim. se caso se relaciona, tá nessa triangulação ali, às vezes aí chega, fica louco da vida com a esposa, fica bravo com a esposa porque a mamãe saiu prejudicada na história, e aí não vai pra vida. Não vai pra Aí tá vida. sempre na dependência, tá sempre zerado, tá sempre na conta negativa. E não vai dar certo, eu já respondo a tua questão aí, Viviane, me dá só um minuto. E não vai dar certo em relacionamentos, as filhinhas dos papais e os filhinhos das mamães, tá? Não vai dar certo em relacionamento nenhum, porque vai se relacionar um tempo, não vai dar certo, vai voltar. Por quê? Porque aos olhos deles, a mamãe é a figura perfeita, é a mulher perfeita. E não vai encontrar nenhuma mamãe na vida para se relacionar, por isso que não dá certo. Aos olhos da filhinha do papai, o papai é um homem perfeito. Então ela vai em busca desse homem perfeito que não existe, também não vai dar certo. Vai estar sempre voltando para ir em busca daquilo que falta internamente. Como liberar essa lealdade sistêmica quando estamos presos na dor da nossa mamãe? Na verdade, se chama assim, amor cego. Para pertencer, eu venho de um sistema familiar em que as mulheres se sentiam sozinhas, frustradas, traídas, em que eram submissas àqueles maridos. Eu pertenço a esse clã de mulheres. Para eu pertencer, eu tenho que ser igual. Para eu pertencer a um grupo, eu tenho que seguir as regras do grupo, perfil do grupo. Para eu pertencer a esse clã de mulheres, isso é inconsciente, isso é muito profundo. Para eu pertencer, eu atraio relacionamentos parecidos e acabo revivendo os mesmos padrões, ciclos doentios de relacionamento que a mamãe, que a vovó e a reticências viveram. Como é que eu vou me liberar disso? Fazendo terapia. Constelação a primeira coisa e sessões de terapia para eu começar a entender e me libertar desses padrões inconscientes que me aprisionam ali. Trocar de marido de mulher não resolve. Só vai trocar o problema. Porque, quer dizer, só vai trocar de pessoa. O problema continua o mesmo, né, Ivone? Continua a mesma situação. Senão, não libera, não. Enquanto você não resolver em você essas questões, você vai estar sempre rodeada de pessoas que vão te fazer lembrar. Você pode largar esse marido e vai pegar outro igual. Ou pior. Segue o baile, a música sempre é a mesma. Claro. O que acontece? A gente tem que se perguntar, fazer a seguinte pergunta, assim. Se hoje eu estou revivendo as dores da minha mamãe no relacionamento, triangulação por traições, problema com sogra, filhos no meio do relacionamento, eu preciso começar a me perguntar: o que é que das minhas dores eu gostaria que meus filhos carregassem por mim? Olha que pergunta forte, gente. Você quer que teu filho carregue as suas dores? Nós temos consciência que nós escolhemos passar aqui
com dor, porque você pode escolher passar com amor, né? São escolhas. Então, São escolhas olha, e são decisões que a gente toma. A gente tem que se fazer essa pergunta e aí a gente vai voltar e olhar para nossa mamãe, para o nosso papai. Qual seria o desejo da minha mãe se ela me visse hoje vivendo as mesmas dores dela? Ela gostaria que eu revivesse isso também ou ela gostaria que eu me libertasse, que eu vivesse diferente? Então, o que eu preciso soltar? O que eu preciso mudar em mim, soltar internamente, para romper esses ciclos de repetição, para que eu viva uma vida melhor, mais leve, livre desses padrões de triangulação aí, e para que eu libere os meus filhos também, porque aquilo que a gente começa a romper aqui agora, cura o sistema e libera os descendentes para que eles vivam diferente, com liberdade emocional e sem estar no meio desses emaranhamentos todos, né, Ivana? perfeito. Então, olha, fica a dica para quem sentiu e quem percebe, porque dores todos têm, tá? É, claro que dói, Vivi, porque você está carregando isso. E essa dor não é tua, né? Então, de você olhar para isso, querer ressignificar, já é um processo. Tudo que você toma consciência, você já pode mudar, que a constelação em si é a tomada de consciência. Então, no momento que você está tomando consciência, que você está repetindo padrões, que você está com lealdades invisíveis, que você está carregando dores ali, e que isso está atrapalhando a tua vida e a vida dos que estão ao seu redor, ponto, já é uma chave de virada. Agora, o próximo é você fazer, você constelar, você levar isso para dar luz ao resto. Porque às vezes você só pegou a pontinha do iceberg, o buraco muito mais embaixo. Mas então fazer esse movimento, né? Se permitir olhar, ir lá e crafuçar essas dores ali, né? Limpar. Como que faz quando tem uma ferida latente que tá com a casquinha por cima, mas está putrefada por dentro? Vai lá na enfermeira, ela pega, arranca fora aquela casca e vai fuçando, tirar toda aquela craca que tá ali dentro. E isso a terapia faz. Não pense, eu vou na terapia, vou sair de lá zen. Não, você vai ficar mexido, vai expurgar as coisas, né? Vai expurgando, vai limpando, até que você chegue no ponto de dizer, pronto, agora eu já limpei o que tinha que limpar. Agora toca o barco, né? E é o momento que você tomou a consciência de fazer diferente e você começa a fazer diferente. Porque o fazer diferente, uma vez é fácil. Agora, a constância do fazer diferente é o que leva. Eu tomei consciência, agora eu vou mudar. Muda um dia, no outro dia volta para trás. Por quê? Porque está tão acostumado, os teus neurônios, teu corpo, tá? Estão tão acostumado a fazer aquele trajeto de olhar para trás, de ficar lá nas dores, que automaticamente tu está voltando. Mas quando você toma consciência, você faz a mudança, mas você permanece todo dia lembrando daquilo e olhando para aquilo, aí é a terapia em si acontecendo na vida, na prática. E você vai perceber aonde, Dolores? Na nossa família do agora, nas nossas relações bem próximas. Coisas assim para a gente olhar, né, Ivane? Coisas que a gente precisa substituir nas nossas relações. Eu preciso parar de sentir pena dos meus pais, eu preciso olhar para minha mãe e sentir compaixão por ela, empatia, e eu preciso parar de sentir pena. Eu preciso parar de me olhar naquela história que eu vivi 22 anos, vivia no vitimismo. Eu preciso parar de olhar para mim lá com pena, eu preciso olhar com compaixão, com respeito e entender que tudo aquilo que eu vivi me trouxe até aqui e hoje me faz estar fazendo esse trabalho com vocês. Então eu preciso... Porque quando a gente sente pena do outro, a gente se sente maior do que ele. Só que se eu tô olhando para minha mãe, eu sinto pena do que ela viveu e eu tô vivendo a mesma coisa aqui, eu tô me igualando igual. Eu quero que os meus filhos sintam pena de mim e sintam orgulho de mim. Então, a gente vai para lugares, isso é muito sutil, a gente vai para lugares que a gente não consegue sair. A gente anda em roda, na roda do rato, todo dia, a mesma coisa, o resultado sempre o mesmo. Cachorro mordendo o rabo e correndo atrás dele. Exatamente. Então, é caminho de solução. O que é que eu preciso fazer para começar a me soltar, me libertar disso?
É olhar para tudo isso, vir, dar essa oportunidade de vir fazer a constelação, fazer uma sessão de terapia, já vai te ajudar muito, muito, muito. Eu estou com uma oferta aí de acompanhamento breve, um processo breve aí de 4 sessões que estou abrindo amanhã, uma oferta bem, bem legal, assim. E a Ivone Ótimo. também atende aí com o processo Anchala, que é maravilhoso, né, Ivone? Mais a constelação Exata- também. A gente está aqui para Exatamente. ajudar vocês, mostrar caminho de solução. Ficar no queixume e na pena não vai levar a gente para lugar nenhum. O que você, o que é importante é você saber que você quer mudar, que aquela situação não mais é tolerável para você, e aí fazer os movimentos. E terapia é isso, né? Então, assim, você toma a consciência e você vai fazer. E vai seguindo, dar sequência àquilo, porque é como a gente fala, né? Você não gosta de falar, é a cebola, você vai tirando as cascas. Gente, então é sobre isso. Ó. Daqui uns dias a Dolores volta que nós vamos continuar esse assunto, que eu já falei que isso aqui vai virar um livro, né, Dolores? Vai Experiência ser prática sobre mais de um livro. granulações. Né? Mais de um Gente, livro. quem Então, entrou agora está encerrando, mas nós vamos salvar. Daqui a pouco tá no Instagram e também vai estar lá no YouTube também. Então, gente, nós que agradecemos e é uma alegria. Quem não segue a Dolores, então, por favor, segue lá a Dolores. Quem não me segue da Turma da Dolores pode me seguir também. Sigam ali, nós temos sempre assuntos, sempre tá trazendo gente maravilhosa aí. E é sobre isso, gente. Bora viver essa vida, né? isso aí. Nos Ah, acompanhem por aqui que sempre tem coisas boas. gratidão, Gratidão, Ivone. Dolores. Gratidão a todos que entraram e uma abençoada semana. E quinta-feira tem mais. Ó, vamos acompanhar aí.